Fala meus manos, Espiritismo dos Animes, hoje é dia de Dr. Stone e vamos falar sobre o nível evolutivo espiritual do Senku. Primeiro lugar, que eu vou dizer é com base no que foi mostrado pelo anime, eu não li o mangá ainda, então não vai ter spoiler, beleza? Bom, pelo que eu me lembro até agora, acho que de todos os personagens de animes que eu já vi, o Senku é um dos mais evoluídos espiritualmente, se não for o mais evoluído. O Tanjiro também é, mas não tanto quanto o Senku. A autoevolução é a soma de duas coisas, moral igual a de Jesus, mais conhecimento. Eu mencionei em outro vídeo que o Livro dos Espíritos ele dá uma breve catalogação dos níveis evolutivos para estabelecer hierarquia entre os espíritos. É tipo Naruto, o Junin e o Chunin trabalham para o bem da vila, mas o Kakashi, por estar numa patente acima, pode dar atribuição para o Iruka, entendeu? É mais ou menos nessa pegada. Então, resumidamente, vamos separar em três classes. A primeira classe ficam os espíritos menos evoluídos, onde estão os obsessores e os espíritos que se alimentam de vícios, mas também aqueles que claramente são maus, apenas ignorantes de moral e conhecimento, como aqueles que ficam vagando numa casa depois de desencarnar, porque ainda está muito ligado à matéria e fica vagando por ali achando que mora ali ainda. A segunda classe são os espíritos medianos, que é a gente que mora aqui na Terra. Espíritos dispostos ao bem, mas pelo grau evolutivo meia boca, acaba trazendo a própria evolução como vício, orgulho, egoísmo, mas predispostos a fazer o bem e ajudar o próximo, mas também colocando o próprio interesse na frente do semelhante por causa de dinheiro, poder, egocentrismo, etc. A terceira classe, onde o Senku está, e o Tanjiro de certa forma também. Nela ficam os espíritos benevolentes, os sábios e os superiores. Os espíritos superiores, eles têm conhecimento científico aprofundado, não só das ciências do homem, mas das coisas do universo, e eles têm a moral elevada e vibram só na frequência do amor. Os espíritos benevolentes, eles têm muita moral e fraternidade, mas pouco conhecimento científico, como o Tanjiro. E os sábios têm um baita conhecimento, mas não tanta moral. Só que ainda assim esses dois, com a pouca moral deles e o pouco conhecimento desses caras, ainda é muito superior do que a gente que mora na Terra. Lembrando que essa catalogação de anjo, arcanjo, querubim, serafim, isso é só uma denominação religiosa. Não é meio assim que os próprios espíritos diferenciam. Ao invés de a gente falar de anjo, arcanjo, tem a grandeza. Jesus, por exemplo, ele está na 23ª grandeza. Ou seja, nós estamos caminhando até a perfeição. Depois que nós chegamos na perfeição, não para aí. Nós chegamos no primeiro estágio da evolução. Aí passar para o segundo por diante. Imagina que nós estamos caminhando para o primeiro nível de grandeza. Depois que a gente chegar no primeiro nível de grandeza, a gente vai passar para o próximo nível. A evolução, ela não tem limites. Então você para e pensa, Jesus está na 23ª grandeza. Imagina o cara que está na 50ª, já passou por 50 vezes o nível de perfeição. Opa, Jesus é evoluído, mas não tanto quanto esse cara. Agora, para esses dois, para o cara que é muito mais antigo do que todos eles, um cara que já existe há 1 trilhão de anos, está na 100º, no 100º grau de grandeza, o quão evoluído que não é, certo? O Senku tem as características de um espírito muito evoluído. E acho que ele se enquadra perfeitamente na terceira classe. Ele pode, se ele não chegou no primeiro nível de grandeza, ele está perto. E isso não é nem um pouquinho surpreendente. Você que está ouvindo isso, já passou da hora de entender, caso seja a primeira vez que você se deparou com esse tema e esse assunto, que nesse mundo, na Terra, está cheio de espíritos de nível angelical, para ajudar a gente no progresso. Isso é perfeitamente comum em mundos atrasados iguais aos nossos. O Senku é um deles.
As diretrizes planetárias, que é composta por espíritos muito evoluídos, que é como se fosse a administração do progresso do nosso mundo sob o comando do governador. O nosso é Jesus. Eles viram que iam dar uma treta mundial e, com base na lei da destruição, permitiram aquilo acontecer, a petrificação de todo mundo. Mas mandaram alguns caras evoluídos e um super evoluído em moral e conhecimento para ajudar na reconstrução do mundo, com o objetivo de progredir. E sempre que um espírito evoluído desce no mundo atrasado, tentam matar o cara. Tentam matar o cara, como por exemplo aconteceu há 2000 anos atrás e antes desse cara. E usar o seu conhecimento para ajudar no progresso da humanidade é caridade. Caridade não é só doar o material, mas o amor também. A caridade é perdoar, é ouvir um desabafo, é ser tolerante e paciente com o seu semelhante no momento que ele esteja com raiva e equívoco. E como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não há salvação fora da caridade. E como que faz para ser do nível desses caras? Como atingir o nível intelectual do Senku e a empatia igual a do Tanjiro? Diariamente, a gente precisa trabalhar 3 coisas: conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Eu vou repetir: conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Por isso que eu recomendo muito o canal da Mônica de Medeiros. Os mentores do canal dela falam muito isso. Agora a gente vai destrinchar esses 3 pontos. Primeiro, sobre o conhecimento. Chico Xavier já aconselhava a gente nas entrevistas que ele dava: estude em qualquer situação. Essa frase é dele. Se você tem condição e tempo de entrar em rede social, você pode aproveitar esse tempo para ler artigo e ver vídeos sobre as ciências do homem, para te ajudar a compreender as outras coisas que existem no universo. Eu, por exemplo, eu só brincava na época da escola. Agora eu vou ter que comprar um daqueles cursinhos preparatórios do Enem, sabe? Só para recuperar o conhecimento do ensino médio. Não é nem para prestar a prova, não. É só para ter o conhecimento que era o mínimo que eu tinha que ter feito, certo? Sobre o autoconhecimento. Tem muito vídeo no YouTube que se você colocar inteligência emocional, relações interpessoais, inteligência emocional em relacionamento e pôr em prática, nossa, como que isso é benéfico para a nossa evolução. Vídeos sobre esse assunto ajuda, meditação ajuda, terapia ajuda muito. Se você não tem condição de fazer terapia, nas faculdades existem as CPAs, que eles dão tratamento psicológico gratuito. Não sei correto esse termo, mas acho que deu para entender, né? E vigilante também aos seus pensamentos e aos seus sentimentos. A partir do momento que você está dentro do assunto de espiritismo, vigiar e orar é o mínimo que você tem que fazer, para ver se aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, se não é seu, ou se não foi sugerido por algum espírito querendo meter o louco com você. A gente tem que observar no autoconhecimento por que a gente reage daquela forma diante daquela situação. E é uma das coisas mais importantes de todas, que esses de buscar a evolução no conhecimento, autoconhecimento e prática do bem, que vai reduzir a sua jornada de 10 encarnações para 3, ou até menos, dependendo do seu esforço. E de que forma? Fazendo a reforma íntima. O que é a reforma íntima? Pesquisa sobre esse tema. É uma das melhores coisas que a gente pode fazer na nossa vida. A reforma íntima é trabalhar as nossas virtudes, vencer os vícios e os defeitos. Olha o canal do Espiritismo Raiz, do Eduardo Sabag. É sensacional a explicação que ele dá sobre a reforma íntima. O canal dele é focado nisso. Sem falar que o mentor daquele cara foi o apóstolo Pedro, né? Sobre a prática do bem. Prática do bem, resumidamente, é ser ético. Não fazer com o outro o que você não quer que o outro quer para si.
tratar cada pessoa, por mais intolerante que seja, tratar como se fossem nossos pais, como se fossem nossos familiares, tratar como se fosse a nossa mãe. É muito difícil, mas tem um que eu recomendo muito, que é o caso da plataforma de oração. E lá eu vi o Osho falando, não sei se era o Osho ou Akhenaton, que ele falou a seguinte frase, irmão, eu amo você, e se você não me ama, não tem problema, eu amo você. Você está no seu tempo. Cara, isso eu achei sensacional. É muito diferente sentar e ler, estudar sobre espiritualidade e pôr em prática. O Senku denota um alto nível evolutivo que já aprendeu o que é a lei do amor e da fraternidade. Usar o conhecimento para ajudar no progresso e esperar o que em troca. O Senku mesmo falou para o Tsukasa que a humanidade precisa caminhar com as próprias pernas, e tirar a petrificação não seria recomeçar, mas continuar a caminhar com o livre-arbítrio, cada qual com as suas escolhas. E pelo menos não me lembro de ter visto o Senku se preocupado em fazer o mal, pelo menos não que se mostrou no anime até agora. E acredito que no mangá também não. Ele só se preocupava com o progresso da humanidade. Claro que espíritos menos evoluídos iam tentar atrapalhar, como acontece na nossa jornada encarnatória. O yoga, aquele de máscara que fica de olho fechado, por exemplo, certeza que ele é um espírito das trevas. Quer dizer, é até meio errado eu falar assim. O certo é espírito menos evoluído, porque ninguém é melhor do que ninguém. O difere uns dos outros é o grau evolutivo. O Gen, aquele que gostava de Coca-Cola, eu acho que ele era um dos exilados de capela, como muitos de nós, inclusive. Já eu explico o que é capela. Porque ele, o Gen, tem um certo grau evolutivo intelectual, dá para perceber que ele é inteligente, mas a moral dele é meio duvidosa. O Chrome, eu acho que ele é um cara de um nível que acabou de sair de expiação e provas e entrou no nível de regeneração. Que fica de guarda falando que regra é regra, aquele cara está no mesmo nível que é totalmente inflexível, achando que a vida é só aquilo, sem estar com a mente aberta para a expansão de consciência. Fica preso ele insiste em parece ficar preso nessa Matrix, achando que a vida é só trabalhar, pagar boleto, etc. Isso tudo aqui, essa existência, é só um aprendizado temporário para evoluir, suportar as dificuldades e que nós mesmos causamos. E detalhe, evoluir a sua moral, estar 24 horas conectado com Deus, praticando bem, espíritos de luz. E os de luz por os maus se afastam e as coisas chegam mais fácil até você. E, inclusive, os karmas chegam a diminuir. O que é karma vira dharma. Deus vê que você está se esforçando e sendo bom ao praticar o bem, é perfeitamente possível, até normal, a sua programação espiritual mudar. Por exemplo, você está fazendo tanto bem que Deus te livra de um acidente ou de um problema de saúde, por exemplo. Toda luta tem o seu mérito. E isso, não é minha opinião, está no livro dos Espíritos. E olha os opostos. De um lado, o progresso da humanidade e estabelecer a vida como ela tem que ser, como ela tem que caminhar. E o Tsukasa, que prefere fazer justiça com as próprias mãos. Primeiro que olho por olho e dente por dente é como era o Código de Talião, totalmente oposto da caridade ensinada por Jesus Cristo. E segundo, olha a seleção que o Tsukasa ia fazer. Olha o nível evolutivo dos encarnados que iam ficar na Terra. Como semelhante atrai semelhante, seria um umbral na Terra. E claro que tinha espíritos menos evoluídos, ou seja, obsessores, ali no ouvido deles sugerindo: ah, faz mal para aquele irmão, vai lá, mata o Senku, esse tipo de coisa. Espíritos sem luz, de baixa evolução moral, a última coisa que eles querem ver é o progresso da humanidade e ver a gente ter sucesso em realizar a reforma íntima.
que eu disse agora há pouco, que é você trabalhar todos os dias as suas virtudes e deixar os nossos defeitos a 7 palmos abaixo da terra. Essa pode ser a nossa última encarnação no mundo de expiação e provas, e ir depois para um mundo reado ou feliz só depende da gente mesmo. Por isso que nunca é tarde demais para a gente aprender e perdoar. Como diria o Saint Germain, que é um dos mestres ascensionados, a felicidade só existe onde o perdão está presente. Pesquisa sobre esses caras, sobre quem são os mestres ascensionados e sobre o que eles falam. Saint Germain é um, Jesus é o mestre ascensionado. E como o Senku e o Tsukasa, no final da segunda temporada, antes de congelarem o Tsukasa, você vê que não havia rancor no coração e nos olhos do Senku. E uma de amor incondicional, amor fraterno. Mesmo que você tenha tentado me matar, eu te amo. E mesmo que você não me ame, eu amo você do mesmo jeito. E, sobre Capela. Para quem não sabe, Capela é a historinha de Adão e Eva. Há 2000 anos, os encarnados daqui não tinham grau evolutivo e por isso tudo era interpretado diferente. Se hoje a galera não sabe interpretação de texto, imagine há séculos atrás. Houve de fato um Adão, mas como a Bíblia foi alterada, tem que tomar muito cuidado com a interpretação. Não teve Eva com folha de bananeira, não teve Orochimaru oferecendo maçã, nada disso. O exílio do paraíso do Éden é o exílio de Capela. Capela é um dos mundos que Jesus governa. É um outro planeta, só isso. Capela era um mundo de expiação e provas, como a Terra é hoje. E Capela entrou no mundo de regeneração. As pessoas lá aprenderam a começar a se amar. E, quando o mundo passa por essa mudança, aqueles que não estão sabendo conviver na lei do amor, como criminosos, por exemplo, eles são exilados para mundos inferiores. Os que não estavam vibrando o amor lá em Capela foram exilados para cá, para a Terra. E esses exilados começaram a nascer, nessa época, quando aconteceu, na Atlântida. E foi aí que deu problema para ela submergir. Quem fala nessa parte com profundidade é o canal que eu gosto muito, eu vou sempre recomendar, que é a Casa Plataforma de Oração. É um dos melhores canais para expansão de consciência. E um assunto muito bom para dar uma olhada é ufologia. Dê uma olhada no canal do Laércio Fonseca. O cara é muito brabo, vale muito a pena. A Terra, em 2057, mais ou menos, vai começar a entrar nesse mesmo nível de regeneração que Capela já entrou há muito tempo. Nesse estágio, a gente vai aprender a nos amar mais, e quem não estiver de acordo com a lei do amor e da fraternidade, vai sair daqui e reencarnar em mundos inferiores ou iguais à Terra, e assim sucessivamente. No meu vídeo sobre o Shumatsu no Valkyrie e a lei da destruição, eu explico melhor sobre esses níveis evolutivos dos mundos. E quando o Senku despetrificou, como que o mundo estava? Vocês lembram? Viram que houve uma mudança na natureza? Quando as pessoas estavam petrificadas, elas estavam, entre aspas, dormentes, vamos dizer assim. Com o pensamento, elas não poderiam estar pensando no bem, mas também não estavam pensando no mal. É como se não houvesse mais gente no mundo. Sem pensamentos, sentimentos e ações ruins, à sua volta, a vibração do ambiente muda. E por consequência, a energia da natureza muda também. Como eu falei anteriormente, a espiritualidade pode ter permitido que acontecesse toda aquela treta com o propósito de destruir o velho para nascer o novo. E a lei da destruição é uma das leis de Deus. Ainda que a sociedade voltasse à mesma moral atrasada, os espíritos de nível do Senku iriam aparecer para ajudar no progresso, que é o que está acontecendo na Terra.
E uma das melhores coisas é que quando o Senku conhece os outros personagens, ele não nega o conhecimento só para ele. O egoísmo é uma das chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. E o Senku tenta resolver as tretas, reparem, da forma mais diplomática possível. As engenhocas que ele fazia foram apenas porque ele tinha que se... O Chrome também, ao ver que ele estava diante de um cara bem mais evoluído, ele não ficou com inveja ou negou o arsenal dele. O Chrome preferiu aprender com o Senku, ou seja, humildade. E é assim que nos mundos mais elevados, quem sabe menos aprende com quem sabe mais, sem precisar se sentir inferior ou superior. E quem sabe mais tem a solidariedade de ajudar o seu semelhante, como por exemplo, pega um mundo mais evoluído como Júpiter. Quando tem uma competição, elas são saudáveis. Ao invés de você ficar bolado com o seu irmão que ganhou de você na competição, você não fica chateado ou triste ou com ranço ou faz cancelamento no Twitter. Você pergunta para ele, nossa, como que faz para ficar bom igual você? O irmão olha para você e fala, eu te ensino. Porque em mundos mais elevados não precisam desse tipo de sentimento frívolo. Beleza, meus manos? Os primeiros vídeos que eu fiz, eu explico com mais calma sobre o nível evolutivo dos mundos e espíritos obsessores e tal. Certo? Dá uma olhada lá que vai ajudar, tá bom? Muito obrigado, gente. Nos vemos em Sirius.